inicialmente os meus cumprimentos a todos aqueles que, assim como eu, entendem que o melhoramento é a única possibilidade de pertinência neste tempo. Isto é fundamental. Só seremos pertinentes na medida em que nos reeditarmos. O resto, me perdoem a expressão, é churumela. O resto é chover molhado. Nós precisamos, vez por todas, entendermos que não há caminho para nos tornarmos pertinentes num tempo que é líquido, num tempo que, carregado, de superficialidades, nos desafia a uma matriz fixa de valores, senão pela nossa inconclusão. E parece, por vezes, que eu estou chovendo no molhado quando eu insisto. E por que eu insisto? Eu insisto justamente porque a impressão que tenho, é que, tomando o conceito do esclarecido, no sentido de esclarecer, me parece que, por vezes, não tomando essa reflexão para si, alguns pares humanos distorcem o processo reflexivo. Porque talvez eu precise me tornar ainda mais esclarecido, pôr as cartas na mesa, deixar vir a baila, porque aquilo que digo e repito sem problema nenhum, esta reflexão, não tem a pretensão de atingir este ou aquele no sentido de convocá-lo ou convidá-lo a esse processo de revisitação. Cada um sabe dos seus amores e das suas dores. Tem uma frase fantástica que é, da professora Anaí, que é psicóloga e trabalha, com consultoria. Ela diz o seguinte: se está funcional, mesmo tóxico, vá em frente. Vá em frente. Eu não tenho o poder e não quero de convencer. Eu estou aqui já numa condição de aconselhamento. Eu não vim para cá para determinar nada. Eu não vim para cá para dizer que este ou aquele caminho é correto. Eu vim a este espaço me despindo a partir do que sei, e das leituras que me atravessam, para dizer que há um caminho possível para permanecermos interessantes na pós-modernidade, que é essa ideia da autopoiese do professor Humberto Maturana. Se autocrie, pare de dizer o óbvio, porque isto cansa, lhe torna não muito interessante, porque todos já veem a previsão, daquilo que será dito. E não estou dizendo aqui que dizer o óbvio não é necessário, por vezes é. Agora, você viver, comendo no prato do óbvio é uma coisa terrível. Você viver, bebendo no óbvio é uma coisa horrível. E por vezes, vocês verão isso já é sintoma da pós-modernidade, gente que repousa no óbvio ainda tem, resquícios de arrogância, porque acha que aquilo que está dizendo é inédito, é extremamente interessante e pertinente, e não estou dizendo que não é, Para mim não é, Para mim não é, e não tem problema nenhum, Há quem siga o óbvio, Eu já passei da fase de seguir o óbvio. Eu penso que cada vídeo feito tem que ser no mínimo, atraente intelectualmente falando. Não estou nem falando da condição da pessoa, porque, às vezes, e vocês sabem disso, eu trouxe no outro vídeo, é muito verniz e pouca raiz, Então eu entendo que no tempo que se faz, é preciso
que a gente se abra sem arrogância, né? No sentido de abrir-se para possibilidades e entender que fazer cabo de guerra é burrice, é idiotice. O grande significado está em fazer alianças cooperativas para dilatar a nossa produção e apropriação de conhecimentos. Né? Eu jamais vou buscar refúgio em alguém que tem um entendimento mais escasso que o meu, né? Seria algo extremamente, né? Não vou usar a expressão de novo aqui, porque, né, vou respeitar, mas não seria inteligente. Vamos usar essa expressão? Não seria inteligente. Eu já dilatei minha matriz de verdades, né, a partir dessa incompletude que me atravessa, e vou beber da fonte de alguém que é mais escasso ou está num gueto fechado para possibilidades, né, no sentido de empobrecer o que já tem, se tratando de saber, empobrecer o que já tem. Então, hoje em específico, eu queria pedir para vocês, né, não tratando de conhecimento universitário, tratando de aconselhamento, leiam 2 ou 3 vezes o que está postado no Facebook e que aparece lá na rede de vocês, né? Ouçam, se está gravado 2 ou 3 vezes, o discurso desse, daquele outro, e façam uma análise. Não estou nem falando em acadêmica. Façam uma análise. Vocês vão fazer um movimento que eu vivo, por vezes. Nausear. A gente quer nausear, porque a pessoa, né, que se diz extremamente interessante, né, que se diz, né, extremamente a melhor opção, né, está falando o óbvio. Está, né, passando, como diria o meu finado avô, mel no beiço, né? Mel no beiço. Porque, na verdade, o que está sendo dito não é nada mais, nada menos que o óbvio. Eu quero ver dizer o necessário. Dizer o óbvio é uma coisa, dizer o necessário é outra, né? Eu quero ver produzir sem adália, produzir sem rascunho, produzir, né, a partir dos saberes que traz consigo, né? Porque é muito fácil a gente sair por aí expelindo flechas, né? Aqueles que tentam, né, ajudar a partir dos seus saberes. Agora, dê a esse sujeito uma câmera e diga para ele falar 2 minutos. 2, tá? Sem suporte nenhum e coisas que não sejam simplistas. Coisas que não sejam reducionistas. E aí, pasmem, né? Se ainda há cabelo na cabeça, cai todos. Cai porque a gente fica apavorado, porque as pessoas que mais convulsionam e problematizam tudo que vem, por vezes são as mais rasas. Né? Aí elas usam a adália, né? Tem que usar a adália, tem que usar um monte de anotação, e não estou dizendo que eu não use, mas o que eu quero dizer é que não sai para além disso, porque eu sou uma corujinha velha, né? Eu sou uma corujinha velha, não sai para além disso. Então comigo, alto lá, porque o buraco é mais embaixo, com toda elegância, né? Comigo, vamos lá, o buraco é mais embaixo, não tentem passar mel no beiço da coruja velha, né? Da coruja idosa, porque ela sabe quando é produção e apropriação de conhecimento e quando é adália, né? Quando é adália, né? E não passa da adália, e se nós contarmos 1000 vezes é adália. O que eu quero dizer com isso? Em tempos de superficialidade, não é inteligente fazer cabo de guerra com quem produz conhecimento. Não é inteligente, tá? E por que eu tô dizendo isso? Porque a gente vive isso.
né? O tempo inteiro, essa ideia de ter que contracenar com camaradagem, com gente que vive de Adália, né? Porque você quer manter uma política de boa vizinhança e você descobre que é só você que quer manter. Porque, né, parece que a sociedade virou do avesso, quanto mais você grita, mais atendido você é. Enquanto que a elegância, né, o perfil de conduta da gente vai dizendo, estica um pouco mais, estica um pouco mais, estica um pouco mais, né? Mas até a elegância tem prazo de validade. Até a elegância tem prazo de validade, né? E eu falo isto como um amigo e amiga do saber, eu falo isso como um profissional, né? Com alguns anos, tantos, em educação básica, com alguns anos, tantos em magistério superior, com alguns anos, tantos em assessoria. A melhor coisa, né, para a gente se tornar, né, extremamente pertinente é fazer assessoria. Com assessoria, você faz expedições e vai ao fundo do processo. Você lê a dinâmica do processo. A melhor coisa que eu fiz foi, né, há mais de 20 anos atrás, me lançar em assessoria. Começando com assessorias em escolas e hoje nós trabalhamos com assessoria, inclusive temos uma hoje, em municípios se tratando de gestão. Gestão, porque eles entenderam que gestão tem a ver com aprendizagem. Não adianta ter uma grande plataforma de gestão se os sujeitos que estão ali não estão abertos a aprender aquele modelo. Abertos a apreender, diria psicanaliticamente, aquele modelo, né? No sentido de apreensão. Então as pessoas, né, que gestam estão entendendo que nós somos todos organismos aprendentes, todos. E que a aprendizagem está atravessada na vida da gente, né? Então, nesse sentido, eu peço aos meus amigos e amigas do conhecimento, façam essa experiência, né? Analisem o que está escrito, né? A gente chama isso de análise de discurso e análise de conteúdo, né? Então, são duas linhas, né, epistemológicas que a universidade congratula. Mas, nesse caso, eu não estou pedindo conhecimento universitário. Eu não estou pedindo ajuda para os universitários. Eu estou só pedindo assim, leia mais de uma vez. Antes de curtir, antes de compartilhar, antes de dizer que a ideia é maravilhosa, né? Leia mais de uma vez. Eu já disse numa postagem e digo de novo, né? Eu trouxe 4 elementos que salvariam o Brasil. E um deles é interpretação. Nós temos que trabalhar a interpretação. Porque por vezes, no automatismo, a gente curte e compartilha coisas que dá vontade de cortar os pulsos, com o perdão da expressão. Então hoje, no meu aconselhamento, né, eu peço a vocês, façam o exercício, né, da análise não universitária, né, da análise de discurso e de conteúdo a partir de 1, 2, 3, 4 leituras se forem necessárias. Bauman, por vezes, eu leio 5, 6 vezes para poder encontrar o cerne, né? Então vejam que ler mais de uma vez não é sinal de burrice. Ler mais de uma vez é sinal de inteligência. É para a gente ser mais assertivo. Então nesse sentido fica o meu carinho, fica o meu respeito, fica a minha admiração, né? E fica também, né, a minha análise como coruja idosa, que compartilha, né, com os meus, aqueles que possam interessar, como disse, não tenho, né, nenhuma pretensão de convencer, né? Inclusive me cansa a gente que convence, ou que quer convencer as pessoas, né? Eu entendo que o convencimento vem com a atitude, ele é atitudinal. Conhecimento não é convencimento não é conceitual apenas. Conhecimento é atitudinal, são as nossas atitudes que falam de processo de convencimento, né? Então, nesse sentido, eu agradeço e desejo a todos um excelente final de semana.